Vamos à palavra de Deus para falar um pouco sobre uma das 7 cartas que Jesus ditou a João para que ele escrevesse e enviasse às 7 igrejas da Ásia Menor. Nós vamos dar uma olhada em uma destas cartas. É uma carta que traz a apreciação do nosso Senhor Jesus Cristo, aquela igreja, a igreja de Filadélfia. Muitas pessoas têm mostrado preocupação por causa dos dias que nós vivemos. São dias de dor, são dias de sofrimento, dias de tristeza. E muitos ficam com um ponto de interrogação acerca do momento em que vivemos e o que virá daqui para frente. Mas a palavra de Deus, ela não é silenciosa sobre este assunto. Deus está no controle de todas as coisas. À medida em que nós meditamos nos 2 versos que vamos ler daqui a pouco, nós vamos percebendo que o Senhor é por nós, o Senhor é por sua igreja e que Ele está no controle. Apesar de nós, do nível em que estamos, do nível em que nos encontramos, não conseguirmos, às vezes, distinguir as situações. Nós vamos ler estes 2 versos, versos 8 e 10 de Apocalipse, para pensarmos um pouco nestas palavras de Jesus. A igreja de Filadélfia. Esta carta ela é interessante porque nas outras cartas, na maioria delas, Jesus faz elogios às igrejas e também advertências. Nós não vemos advertências de Jesus a esta igreja, a igreja de Filadélfia. É interessante este detalhe. E nós colocamos aí no nosso assunto de hoje: você guardou a minha palavra de perseverança. Jesus sabe, Jesus reconhece quando nós procuramos servi-lo, quando nós somos sinceros neste assunto, quando nós verdadeiramente nos colocamos nas suas mãos. Eu vou fazer assim, vou voltar aqui, antes de lermos os versos 8 e 10. Eu quero ler o verso 7 que não está aí. Jesus fala a João, que estava exilado na ilha de Patmos. O livro de Apocalipse é a revelação de Jesus acerca de coisas que iriam acontecer. Ele chama o apóstolo João, que está exilado, e traz esta revelação para ele. Então, no verso 7, nós lemos assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Esta é a introdução, verso 7
daquilo que João fala, daquilo que Jesus fala a João. Na sequência, então, nós lemos o verso 8. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Jesus falando a uma igreja, falando à igreja de Filadélfia. Verso 10. Visto que você guardou a minha palavra de perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Estes 2 versos são os versos que nós queremos destacar da carta de Jesus à igreja de Filadélfia, carta de Jesus a cada um de nós, carta de Jesus a você e a mim, se nós nos enquadrarmos no comportamento da igreja de Filadélfia. Deus queira que nós não nos enquadremos ou que entre nós não haja ninguém que se enquadre, por exemplo, no que Jesus disse à igreja de Laodiceia. Jesus fala à igreja de Laodiceia, está lá no verso 15. Conheça as suas obras, igual falou a Filadélfia, né? Sei que você nem é frio nem quente. Queira Deus que nenhum de nós esteja nesta situação. Porque Jesus diz, melhor seria que você fosse frio ou quente. O morno é aquele que está em cima do muro, que não serve para nada. Aquele que não se define por Cristo e, olha, carrega o seu nome. Então, há pessoas deste tipo. Jesus tem palavras de advertência. E ele continua lá, mas o nosso assunto não é Laodiceia, eu só quis trazer um exemplo. A Filadélfia, Jesus não traz críticas. E estas palavras de Jesus eu quero trazer para que nós meditemos sobre nossa vida espiritual, nossa firmeza em Cristo, nossa perseverança, porque Ele nos ensina, nos manda perseverar, Ele nos manda permanecermos firmes, mesmo em meio a sofrimentos, mesmo em meio a tristezas. Temos vivido tristezas. Deus também tem nos dado alegrias. Há pessoas que estão sendo curadas da Covid-19. Mas nós temos ficado tristes também porque pessoas que conhecemos estão deixando este mundo. A nossa tristeza em relação a elas é a tristeza da falta que elas vão nos fazer, da saudade, quando estas pessoas são pessoas que entregaram suas vidas a Jesus. No caso das outras que nós conhecemos, a tristeza vai além, porque quando alguém não entrega a sua vida a Jesus e parte para a eternidade, ela não vai ao encontro de Jesus. Ela vai passar a eternidade, na verdade, totalmente separada de Deus, separada de Jesus, e onde Deus não está, o que há é sofrimento, é o castigo eterno. Mas vamos voltar aqui à carta de Jesus, escrita por João e destinada à igreja da Filadélfia.
para nós entendermos algumas questões. Eles passavam por sofrimento, eles passavam por aflição, eles passavam por momentos de dúvidas, momentos em que, de repente, eles não tinham respostas para o seu sofrimento ou para o tempo de demora em virtude deste sofrimento. Mas Jesus os elogiou porque eles foram perseverantes. Então Jesus diz a eles, como igreja, portanto no singular: você guardou a minha palavra de perseverança. Então, qual que é o nosso objetivo quando nós lemos esses versos? O que eu enxergo aqui e quero que os irmãos, juntamente comigo, meditem. Lembram-se da semana passada? Acho até que foi na semana anterior, há 2 domingos. Nós citamos Mateus 16, verso 18, onde Jesus diz que as portas do Hades não poderão vencer a igreja. Há pessoas preocupadas com a igreja, achando que esta pandemia é um grande baque à igreja, um grande golpe, é algo que vem do inimigo para derrubar a igreja, para desanimar a igreja, para destruir a igreja. Vamos ter uma visão bíblica mais ampla. Quando nós corremos a Bíblia, nós vemos desde o Gênesis que à medida em que o homem se afastou de Deus, em virtude do pecado, à medida em que o homem se afastou mais e mais de Deus, o Senhor trouxe castigo. O Senhor trouxe juízo. O Senhor trouxe disciplina, tanto para povos em termos gerais, como para o específico povo escolhido por Deus para daquele povo trazer Jesus ao mundo, a fim de alcançar todas as nações para a salvação, a fim de possibilitar que todos tivessem oportunidade de estar com Jesus na eternidade. Desde o início, Deus se levanta, mas o castigo de Deus tem intenção de trazer, de recuperar, não de simplesmente condenar, destruir. Mas ao longo da Bíblia, o que nós vemos é isto. Vemos lá no início, primeiro Adão e Eva são expulsos do Éden. Depois, Deus destrói a Torre de Babel. Depois é o dilúvio. Depois, Sodoma e Gomorra. E ao longo da Bíblia, nós vemos a ação de Deus e não de Satanás. Satanás, adversário, ele não quer o nosso bem, mas Deus se levanta, muitas vezes punindo, muitas vezes castigando, mas nunca sem advertir antes. E quando ele pune, o objetivo é de restauração. Até o momento em que, de repente, esta restauração não é possível mais. E as pessoas preferem rejeitá-lo. Há pessoas que dizem, Deus não tem nada a ver com isso. Leia a Bíblia. Não só o Antigo Testamento, leia o Novo Testamento também. Leia o que Jesus fala acerca dos acontecimentos, acerca do que haveria de vir, e a providência de Deus, é juízo de Deus.
Por quê? Porque as pessoas preferiram o inimigo de nossas almas, mas é juízo de Deus. Que fique claro. Gosto do livro de Abacuque. O profeta Abacuque, ele olha para Israel, vê o povo afundado em pecado, e aí ele pergunta a Deus: Senhor, o Senhor não está vendo isto? Não vai tomar providências? Olha, o próprio profeta pedindo a Deus providências, ou seja, castigo para seu próprio povo, para o povo de Israel. Sabe o que Deus fala para Abacuque? Não, eu estou vendo, eu vou mandar os babilônios para castigá-los. Aí Abacuque põe a mão na cabeça, arranca os cabelos. Isso é o que estou dizendo, né? Mas Abacuque fala: Senhor, o Senhor é santo, o Senhor não suporta pecado, o Senhor não tolera essas coisas. Como vai chamar um povo tão terrível, um povo no conceito de Abacuque, mais pecador do que Israel, para castigá-los? Bem, o que nós temos ali? Deus falando: vou sim, vou mandar os babilônios, e depois vai chegar a vez deles. A batata deles está assando. Se fôssemos traduzir de acordo com verbetes populares de nossa língua. Mas Deus olha, a intenção dele é salvar, a intenção é restaurar. E é por causa disso que ele, inclusive, disciplina. Há pessoas preocupadas com o coronavírus nesse sentido. Mas vem sim de Deus, como consequência das atitudes do ser humano, como o mundo hoje está distante de Deus. E a Igreja de Cristo, ela está no mundo. Muito do sofrimento do mundo também é sofrimento da Igreja. Esta semana, aqui, das pessoas com quem nós nos relacionamos, conversamos, Pastor Wagner, por exemplo, da Igreja Batista de Vila Barros, partiu para a eternidade. Não tem nada a ver com pecado pessoal, não. Adquiriu a enfermidade. Nós estamos no mundo. Devemos orar pela família, orar por sua esposa que ainda está na UTI entubada, também em estado grave. Devemos orar pelo irmão Ney, irmã Luziene, da Igreja de Vila Barros também. No domingo passado, perderam seu filho, Alain. Sua filha está também na UTI, também em estado grave. O Ney recebeu alta na quinta ou sexta-feira e a irmã Luziene precisou dar a ele a notícia da perda de seu filho. Quanta tristeza! Quanta tristeza! Servos de Deus trabalham ali na obra. O Ney trabalha bastante ali em Nazaré Paulista, na congregação ali, ou igreja. Então, irmãos, nós estamos no mundo, mas olha, Jesus falou em Mateus 16, verso 18: as portas do Hades não poderão vencer a igreja de Cristo. O que isso significa? As forças do mal, a sinagoga de Satanás, para citar aí o que está neste capítulo 13, nessa carta à igreja de Filadélfia, esta expressão, a sinagoga de Satanás. Mas aqui eu coloco o termo estendendo a todos aqueles que trabalham para o inimigo. De forma específica aqui fala do judaizante, aquele judeu que na verdade rejeitava Cristo. Mas as forças do mal, a sinagoga de Satanás, os poderes das trevas não vão prevalecer. Não vão vencer a igreja de Jesus.
Deus está no controle, mas nós temos de passar por isto e em nível mundial, para que saibamos de forma bem clara que sim, a Bíblia se cumpre. Por mais que aqueles que rejeitam a palavra de Deus, aqueles que rejeitam Deus, digam o contrário, digam outras coisas, coloquem a ciência no meio, coloquem. Eles têm lá seus argumentos. Mas Jesus garante nossa vitória. Jesus garante a vitória da igreja. E como ele faz isto? Verso 8. Ele diz lá à igreja de Filadélfia, porque ele olha para nós, ele olha para a sua igreja, e ele sabe, inclusive, que nós passamos também por momentos de tristeza. O que Jesus fala à igreja de Filadélfia, que ao mesmo tempo ele está falando para você e para mim? Primeiro, ele fala: conheço as suas obras. Deus sabe tudo sobre você. Deus sabe tudo sobre mim. Querem um exemplo? Salmo 134, versos 1 a 4. Deixa eu achar, porque eu coloquei aqui em algum lugar. Não estamos nessa parte ainda, né? Então, deixa eu tirar o boletim daqui. Aliás, é aqui. Salmo 139, versos 1 a 4. Olha lá, Davi, o salmista falando: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Vamos pensar aqui. Deus fala para você e para mim: conheço as suas obras. Claro, Deus conhece isso. Deus conhece tudo a nosso respeito. Sabe quando você se senta, quando você se levanta, de longe conhece os seus pensamentos? Sabe muito bem quando você trabalha, quando você descansa e quando você enrola ao invés de trabalhar, quando você não é honesto ou honesta, quando você não ganha honestamente o pão de cada dia. Jesus sabe tudo. Todos os caminhos seus, meus, são bem conhecidos de Deus. Antes de falarmos, antes que a palavra nos chegue à língua, ele já sabe inteiramente o que nós vamos dizer. Então ele fala aqui para você e para mim: conheço as suas obras. Deus sabe tudo sobre você, sabe tudo sobre mim. E aí, nós temos ainda no verso 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir. Não tem como nós sequer entendermos este conhecimento, este poder de Deus de conhecer tudo e sobre nós tudo também. Então ele fala: conheço as suas obras. E agora ele fala a você e a mim, como igreja que somos: conheço as suas obras.
E Jesus, ele não está ausente. Ele fica olhando, ele fica prestando atenção. Jesus não cochila. Jesus acompanha os seus passos, os meus passos. Ele fala à igreja de Filadélfia: eis que coloquei diante de você uma porta aberta. Que porta é esta? A porta do reino de Deus, a porta dos céus. Aqui os especuladores já começam a querer fazer promessa da palavra de Deus, assim, torcer as promessas de Deus, dizendo que é uma porta de emprego, que é a porta da prosperidade, que é a porta da cura. Enquanto que o contexto nos mostra que Jesus está falando do reino de Deus. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sabe o que isso significa? Jesus garante o nosso triunfo. Não precisamos ficar preocupados neste sentido. Aliás, nós já lemos aqui, eu li no início, o verso 7. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Jesus garante nossa vitória. A vitória é da igreja. E continuamos nesta leitura. Sei que você tem pouca força. Deus sabe. Sabe das nossas fraquezas em todos os níveis, em todos os sentidos. Sabe da nossa vontade, muitas vezes, da fraqueza que não... Lembram-se de Paulo? Ele falava: o que eu quero eu não faço, o que eu não quero eu faço. É uma briga tremenda, mas ele fala mais à frente: graças a Deus que nos dá vitória por Jesus Cristo. Então Jesus sabe que nós temos pouca força, ele sabe que nós nos entristecemos, ele sabe que nós temos a tendência muitas vezes de querer desanimar. E é o Salmo 139, o verso 6 que nós lemos aqui. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Por quê? Sou fraco. Sou falho. Mas ele garante a vitória. Estas palavras de Jesus precisam vir a nós como alento, como consolo, como esperança viva. Ele está olhando para você e para mim. Agora, qual é o tipo de vida que nós estamos dedicando a Ele? Ele diz: sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Este é o nosso assunto. Você guardou a minha palavra. No verso 10, ele vai falar que palavra é esta? Exortação de perseverança, ou seja, Jesus, sabe o que ele está falando para você e para mim hoje, com base nesse texto? Persevere, não desanime. A igreja de Filadélfia, ele disse: você guardou a minha palavra, não negou o meu nome. Jesus está dizendo a você e a mim: não negue o meu nome. E naquela época, no tempo de Filadélfia, lá, época em que João viveu, era perseguição à igreja. Eles estavam morrendo e eles eram fiéis até a morte. Por isso Jesus diz: você não negou o meu nome. A igreja de Filadélfia era uma igreja, humanamente falando, de pouca força,
mas fiel, perseverante. E o que é perseverança? Não desanimar. É perseverar, não desanimar na fé, na esperança, na paciência, na obediência, no amor. Olha, eu comecei falando, perseverar na fé. Quanta gente já jogou a toalha. Na esperança, e a esperança, o tipo de esperança bíblica aqui é viva, não é esperança estatística. Pode acontecer ou não, um percentual de 99,9%, não. É esperança no sentido de que vai acontecer. A volta de Jesus vai acontecer. Olha o que nós temos aqui do lado, marcando o tempo. E o tempo está acabando. Uma ampulheta. O tempo da volta de Jesus está cada dia mais perto. Está se esgotando o tempo do mundo para se voltar para Ele. O tempo da igreja aqui, neste mundo. Então Jesus fala à igreja de Filadélfia, que elogio de Jesus. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. E aí, no verso 10, Jesus fala, visto que você guardou a minha palavra de perseverança, e é aqui que ele define o tipo de palavra que ele diz que Filadélfia guardou, visto que, ou seja, uma vez que, já que você guardou a minha palavra de perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo mundo para pôr à prova os que habitam na terra. Eu não falei que era bíblico. Olha, Jesus está falando de um segundo momento. Nós estamos no primeiro momento de sofrimento. Momento em que a igreja no mundo sofre também. Momento em que, de repente, por estarmos no mundo, as consequências do pecado nos atingem, mas nem por isso nós devemos desanimar, nem por isso nós devemos pensar que Deus nos esqueceu. Jesus está mostrando aqui que Ele conhece nossas obras em termos de reino de Deus. Ele conhece tudo, mas Jesus está falando aqui do seu servo, daquele que trabalha em prol do seu reino. Ele sabe da sua dedicação. Eu tenho uma sobrinha chamada Daniela que diz, ou não. Ele sabe da sua dedicação ou não em relação ao reino de Deus. Então, este primeiro momento é aquele momento chamado princípio de dores. O que Jesus espera de você e de mim? Que perseveremos. Haverá tristezas? Haverá, mas também vitória. Também alegria. Então, nós vemos aqui neste verso 10. Primeiro, porque você guardou a minha palavra de perseverança, eu também o guardarei. E é interessante este trocadilho aqui no nosso português, que se dá lá também. Eu também o guardarei. Guardarei do quê? Da hora da provação. A versão que traz lá, tentação, mas é sofrimento mesmo, é teste mesmo, é Deus sacudindo mesmo o mundo, como fez ao longo de toda a história da humanidade. E a Bíblia relata isto.
Jesus fala: você guardou a minha palavra, eu também te guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Você habita na terra? Guarda a palavra de Deus. E guardar aqui, ele admite dois significados lá no original. Um é guardar de se submeter e o outro é guardar no meio de. Ou seja, tanto Jesus pode estar dizendo aqui que ele pode retirar a sua igreja no momento deste sofrimento referido aqui no verso 10, e aí estaríamos falando da grande tribulação, aquele momento em que, segundo um grupo de estudiosos da palavra de Deus, a igreja não estará mais aqui. Então, tanto pode significar isto, como pode ter o outro significado. Guardar no meio da grande tribulação, Deus guardar a igreja. Um exemplo, Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Daniel foi jogado na cova dos leões, mas Deus o livrou na cova dos leões. O mesmo aconteceu com seus 3 amigos em relação à sarça ardente. Deus permitiu que eles fossem atados e jogados na sarça ardente, mas eles foram perseverantes, eles foram persistentes e Deus os livrou na sarça ardente. É interessante isso, quando os tiraram de lá, as cordas eles estavam atadas, elas se queimaram, eles saíram soltos. E eles, nem um fiozinho de cabelo. Então, guardar aqui tem os dois sentidos. Deus vai fazer do jeito que ele quiser. Os teólogos ficam aí, né, discutindo como será, até que nós tenhamos a comprovação disto. Então, vamos caminhar aqui nesta palavra de Jesus para a nossa força, para poder de vida espiritual, para a alegria, para que perseveremos. Há 2 momentos no fim dos tempos. Um é o princípio de dores. Lá em Mateus 24, no verso 5, Jesus fala lá: muitos virão dizendo ser o Cristo, enganarão a muitos. De vez em quando a gente vê alguém aí dizendo que é o Cristo. Até no Brasil, até hoje, ainda tem um aí que vive falando que ele é Cristo. E tem seguidores. Ele diz que ele é o Cristo. Ele é Jesus. E tem seguidores. Né? Para tudo tem gente que segue, que é influenciada. Olha a nossa responsabilidade. Jesus fala lá, Mateus 24, verso 5, que muitos vão vir dizendo ser o Cristo, e aí ele fala: fique esperto para você não ser enganado. E dos versos 6 a 14, Jesus fala, e também em Lucas 21, verso 11, tanto em Mateus como em Marcos, aqui eu estou trazendo 2 referências, Mateus 24, de 6 a 14, e Lucas 21, verso 11. O que nós lemos lá nessas 2 passagens? Jesus fala lá: haverá guerras. Já tem guerra hoje? Elas vêm aumentando bastante no decorrer da história. Rumores de guerra, não tem também? Fome, tem fome no mundo? Nunca teve tanta fome. E olha, nunca teve países tão ricos também. Pestes, estamos aí no meio de uma em nível mundial, como nunca aconteceu.
o mundo já passou por muitas pestes, mas no globo inteiro, terremotos, já fizemos alguns estudos aí, eu mesmo fiz um levantamento das estatísticas aí, em termos da frequência de terremotos, muito, muito, muito mais frequentes hoje do que no passado. Então, Jesus falou, haverá guerras, rumores de guerras, fome, pestes, terremotos, perseguição à igreja, a missionários sendo perseguidos. Poucos dias, cristão lá no Egito, porque abriu uma igreja lá. Ele foi assassinado pelo Estado Islâmico, representantes lá do Estado Islâmico. Jesus fala ainda, muitos falsos profetas, e nós vemos aí a Bíblia sendo deturpada. Tudo isso é o primeiro momento, princípio de dores, pelo qual a igreja está no mundo e ela está sujeita a alguns desses sofrimentos. Quando há guerra e há crentes em Jesus Cristo naquele país, ele sofre junto com toda a população. Quando há terremotos, como é que só a casa dele não vai tremer? Ele está no mundo sujeito a esses sofrimentos. As pestes, as epidemias, as pandemias, a mesma coisa. Agora, não vamos dizer que essas coisas não vêm de Deus. Vêm, está tudo previsto. Não é Satanás que faz isto. Isto é consequência de o ser humano ter dado ouvidos a Satanás. Primeiro momento, Apocalipse 6, verso 8, lá falando do cavalo amarelo, aqueles 4 cavalos do Apocalipse. Morte de 1/4 dos habitantes da Terra. Sabe o que é isso? 25% da população da Terra. Por guerra, fome, pragas, que são as epidemias, as pandemias e essas coisas todas, e animais selvagens, todo tipo de praga, na verdade. Dois momentos. E o segundo momento? A grande tribulação. E aí, nós lemos em Daniel, capítulo 12, verso 1. Nós lemos assim, naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, profecia, apontando lá para frente, de Daniel. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações. Até então, até aquele momento. Mas naquela ocasião, o seu povo, o povo de Deus, todo aquele cujo nome está escrito no livro, o livro da vida, será liberto. Olha Daniel 12, verso 1. Podemos até continuar os versos seguintes, vou ler aqui para vocês. Multidões que dormem no pó da terra acordarão. Antigo Testamento, Daniel, falando acerca daquilo que está lá no Apocalipse. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça, aqueles que pregam o evangelho, serão como as estrelas para todos sempre. Alguma coisa aí parecida com o que Jesus falou, que nós precisamos brilhar aqui para que o mundo veja nossas boas obras e glorifique nosso Pai que está nos céus.
Daniel. Mas ele está falando acerca do que aí? Da grande tribulação. A mesma coisa que nós lemos aqui nesse verso 10. Jesus falando à igreja de Filadélfia e falando a você e a mim. Mas lembre-se, ele está falando, eu conheço as suas obras. E porque eu conheço as suas obras, eu coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Porque eu conheço as suas obras, sei que você tem pouca força, mas guardou minha palavra e não negou meu nome, porque eu sei disto. Já que você agiu dessa forma, você guardou a minha palavra de perseverança, eu também o guardarei da hora da aprovação que está para vir sobre todo o mundo para pôr à prova os que habitam na terra. É o que Daniel falou. Lá no capítulo 12, verso 1. Querem mais? Marcos 13, versos 19 e 20. Porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora. Você está assustado com esta pandemia? Mas como nós temos agido? Jesus conhece as nossas obras. Porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora. Nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, por ele escolhidos, ele os abreviou. É o que Jesus fala à igreja de Filadélfia. Aqui no verso 10. Concorda com o que Daniel falou lá no capítulo 12, verso 1. 2 momentos. Um de início de sofrimento, um de início de dores. O mundo já vem passando por isso há algum tempo. E nós não sabemos quanto tempo isso vai durar, na verdade. Olha, vem aumentando, vem aumentando, vem aumentando, até que haverá um nível que será, na Bíblia ele é chamado de grande tribulação. Querem mais? Apocalipse 16, verso 2. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Opa! Aqui nós já lemos sobre o cumprimento da palavra de Jesus para a sua igreja, para você e para mim, porque ele conhece as nossas obras e ele fala, sabe o quê? Você guardou a minha palavra de perseverança. Você guardou a minha palavra de perseverança. Haverá sofrimentos? Sim. Você vai passar por tristezas? Sim. Mas continue firme. Haverá um momento em que a igreja não vai sofrer mais. O sofrimento virá apenas para aqueles que deliberadamente estarão rejeitando Deus, rejeitando seu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e estarão dando ouvidos, estarão acreditando nos enganadores desse mundo, dirigidos pelo anticristo, a besta, e pelo falso profeta. Como é o cumprimento disso? Apocalipse 16, verso 2. Isto para citar apenas uma partezinha desta grande tribulação, desse grande sofrimento. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra. Estão vendo como é Deus que faz isto? E olha, nós quando estudamos Apocalipse, nós salientamos, mesmo diante de tudo isto, está a graça de Deus. Porque enquanto ele liberava esses sofrimentos, ele abria oportunidade para que as pessoas se arrependessem.
Primeiro anjo foi, derramou sua taça pela terra e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Olha, vai chegar um momento extremo, um momento realmente de definição. Sabe, tem gente que fica com umas conversas aí de cuidado, não aceite um chip aqui, um chip ali, isso, aquilo, porque você pode estar aceitando a marca da besta. Sabe o que a Bíblia fala sobre isso? Ela fala que vai ser algo muito claro. Aí não vai haver engano, não. Aqueles que aceitarem o sinal da besta vão saber que aquele é o anticristo. Porque ele vai blasfemar. Ele vai mandar negar Cristo. Ele vai perseguir a igreja. Ele vai matar. Não, Jesus fala, se possível fosse, enganaria os escolhidos. Mas não será possível. Porque eles têm a garantia do Espírito Santo para dar discernimento, para mostrar. Crente em Jesus Cristo não tem como ser enganado nessas questões e seguir a besta ao invés de seguir Cristo. Não tem como. Conhece a palavra, tem o Espírito Santo de Deus, terá sido perseverante, porque essa é uma das características do salvo. Então aqui, olha, neste caso, quem sofre? Aquele que rejeitar ou que rejeitou Jesus. Conheço suas obras. Que palavra boa para você e para mim. Coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Que palavra boa para você e para mim. Garantia de Deus. Se Ele conhece suas obras, você não conhece? Você não conhece suas obras? Você não sabe os caminhos pelos quais você anda? Você não sabe se você tem sido servo fiel ou não? Claro que você sabe. Uma das palavras que correm as páginas das Escrituras inteira é a palavra advertência. Deus sempre avisa. Deus sempre dá oportunidade. E por mais que estejamos passando por estes momentos difíceis, dias piores virão. Mas a igreja vai sair vencedora. A igreja será sustentada. A igreja será fortalecida. Jesus fala isso aqui. A igreja é vencedora. As portas do inferno, as portas do Hades, as forças do mal não vão prevalecer. Então, por que desânimo? Por que, de repente, preocupação? Por que ansiedade? Porque, ao invés disso, nós não nos abandonamos nas mãos do Senhor. Nós não descansamos nos seus braços. Nós não descansamos embaixo de suas asas. Embaixo delas nós temos. E essas palavras de Jesus falam de proteção. O verso 10 fala sobre proteção. Você está guardando a palavra de exortação à perseverança de Jesus? Olha, em termos espirituais, não tem com o que se preocupar. E aqueles que neste momento do princípio de dores, aqueles que estão partindo para a eternidade com Cristo, olha, eles estão já experimentando a misericórdia, a graça de Deus, que já os está livrando dos sofrimentos que virão.
Mas você permanece firme sem negar o nome de Jesus nas situações pelas quais está passando? Se permanecemos firmes, se temos perseverado, se em nós há grande esperança viva, medo de quê? A igreja é vitoriosa e tem a proteção de Deus. Caminhemos, irmãos, com Cristo, porque a igreja de Cristo caminha com Ele. E caminhemos com Ele em oração. A igreja de Cristo caminha em oração. Sem orar, como é que se persevera? Caminhemos com Ele, meditando na sua palavra. A igreja de Cristo jamais deixa a palavra de Deus de lado. É nela que nós somos alimentados. É nela que nós somos fortalecidos. E é em virtude de meditarmos nela que temos condições de permanecer firmes, de perseverar. E Jesus vê isso. Jesus, então, vai caminhando conosco. Jesus vai nos ajudando neste caminhar. Sabe por que Jesus vai te ajudar nesse caminhar? Porque você guardou a palavra de Jesus, palavra de perseverança. Este é tempo de oração, este é tempo de adoração, este é tempo de louvor, este é tempo de exaltar o Senhor, este é tempo de intercessão, nos colocando diante de Deus, nossos irmãos em Cristo, nossos amigos, nossos familiares, nossos vizinhos, colegas de trabalho. E é tempo de testemunhar, é tempo de falar de Jesus. E mais, é tempo de viver aquilo que pregamos. É tempo de mostrar que fomos transformados. É tempo de mostrar que há esperança. É tempo de mostrar que em Cristo nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abra os olhos para enxergar o cenário que Ele quer que nós enxerguemos. Deus está, irmãos, nesta situação. Ele está neste cenário. Ele está agindo para resgatar. Enquanto há sofrimentos, há advertência. E esta advertência vai durar até o último dia, quando Cristo despontar nas nuvens. Se nós estaremos aqui e iremos ao seu encontro, ou estaremos lá vindo com ele, não sabemos. Parte da igreja vai estar aqui, parte da igreja estará lá, aqueles que foram antes. Mas, no grande final, a igreja de Cristo estará com ele por toda a eternidade. Não mais pranto, não mais dor, não mais morte, nem pavor, nem o dia findará, porque noite não há. Amém. Mais uma vez.